Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa, e ensino você peças lindas de viver, úteis e vendáveis para que você possa gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. E hoje nós vamos fazer juntinhas, num passo a passo simples e descomplicado, essa bolsa aqui que está super em alta, tanto o modelo quanto o material. Blogueiras famosas estão usando e abusando em vários looks e você não pode ficar de fora de oferecer essa bolsinha que é super rapidinha de fazer. Vou passar várias dicas e pulo da gata para que você possa anotar tudo no caderninho e fazer, não só nessa medida, mas em outras também. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo! Vamos iniciar o nosso passo a passo fazendo o molde da base, que é um círculo de 14 centímetros de diâmetro. E olha só como que é simples e descomplicado. Nós vamos precisar do nosso agulhão, um lápis, régua e um pedacinho de papel. Nesse pedaço de papel, eu vou fazer uma marcação de 7 centímetros com a ajuda da régua. Venho aqui, faço a marcação inicial e final, depois eu passo o traço. Já tenho a minha marcação. Venho aqui, faço o furo e o outro lado eu vou já posicionar numa folha de papel sulfite. Venho aqui, faço o posicionamento sobre a marcação e com a ajuda do lápis eu vou fazer todo o contorno. Feito o corte, nós vamos conferir 14 centímetros de diâmetro, dobra ao meio, faz o pique, dobra novamente no sentido contrário e encontra as metades também. Feito todas as marcações, agora é hora de descobrir o quanto nós vamos precisar de tecido para fazer o corpo da nossa bolsa. Com a ajuda da fita métrica, eu vou medir toda a volta. Eu anotei aqui para ficar mais fácil, então eu tenho 14 centímetros de diâmetro, que é dessa ponta a essa ou dessa a essa. A volta toda eu medi com a fita métrica, tem 44 centímetros. Como eu quero que fique um pouco franzidinho, eu vou acrescentar mais 22 centímetros, que é a metade dos 44 que eu encontrei. Então, o corte do meu corpo da peça, para que eu tenha esse leve franzido, eu vou cortar com 66. Esse valor de 66, eu vou dividir ao meio. Então, eu vou fazer 2 cortes de 33 centímetros de comprimento por 25 de altura. Eu escolhi trabalhar com o tweed, que tá em alta agora nesse inverno. Então, pelo lado interno do meu tweed, que eu corto ele um pouco maior do que a medida do meu molde, vou posicionar aqui e vou fazer a marcação. Vou para a máquina e vou passar uma costura com um ponto bem menor para o lado de dentro dessa marcação. O tweed, ele é todo tramado, então eu preciso dessa costura para que não desfie o meu material. Feito essa costura de segurança em toda a volta, aí eu vou refilar cortando sobre a marcação. Com o molde da base, eu vou cortar uma vez no principal e uma vez no interno. Vou reservar essa parte e vou fazer um novo molde, que vai ser da minha estrutura, dessa vez com 12 centímetros de diâmetro, seguindo a mesma dica. Faz a marcação de 6 centímetros, a marcação no papel sulfite, o corte e depois uma vez no estruturador. Nesse caso, eu vou estar utilizando o EVA de 4 milímetros. Vou passar um pouco de cola spray permanente no meu EVA, esperar evaporar e fazer o posicionamento no interno do meu principal.
E agora uma visão geral de todas as partes já cortadas seguindo o plano de corte. 2 vezes no principal, 2 vezes no interno. Tenho a minha base do interno pronta, no meu principal também já estruturado, e tenho o corte referente ao suporte que vai receber a minha corrente. Vou utilizar também o cordão de suede. Vamos iniciar unindo o principal com o interno. Então, posiciona bem alinhado, direito com direito, coloca as presilhas e faz uma costura. Um arremate no início e outro no final. Agora, nós vamos preparar o suporte, que eu vou estar utilizando o próprio material interno, que é o suede dublado. Então, eu faço o corte na medida indicada, dobro ao meio, vinco, trago as laterais e faço o fechamento novamente. Agora, é só passar uma costura. Feito a costura, dobra ao meio e divide. Nós vamos posicionar um de cada lado. Pega uma parte e pelo lado do principal, dobra assim, ó, dessa forma, com a ajuda da régua, mede 1,5 cm da costura e posiciona o suporte. Vem aqui, faz o posicionamento, coloca a presilha, a mesma coisa do outro lado. Vai para a máquina e passa uma costura. Suporte posicionado pelo lado do principal. Agora, nós vamos fazer uma marcação do lado interno. Da costura para baixo, 1 centímetro. Tanto desse lado quanto do outro. E vamos fazer o posicionamento das duas partes alinhada. Sempre prestando atenção, tendo cuidado e o capricho de deixar costura com costura. Vem aqui, faz o posicionamento, coloca a presilha, deixa o lado do principal, que o tecido é mais estruturado, todo retinho, não vai fazer a dobra é sobre o interno, então essa parte vai ficar reta dos dois lados. Coloca a presilha e distribui toda a volta. O fechamento vai ser com um arremate no início e eu vou costurar até essa marcação que eu fiz de 1 centímetro da costura de união entre o principal e interno. Vou pular essa parte sem costurar e vou iniciar novamente a costura com um arremate aqui, onde tá a costura de união. Então, faço um arremate e finalizo com outro aqui. Vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado. Feito a costura, eu vou abrir aqui e exatamente onde eu deixei aquela abertura de 1 centímetro, eu vou costurar agora. Eu vou fazer um arremate para prender um de cada lado desse jeito. Vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado. Mas observe aqui, eu tenho a minha abertura e com o acabamento para que não desfie essa parte. Agora, nós vamos posicionar costura com costura. Vem aqui, faz o posicionamento bem alinhado para fazer a marcação desse lado. Como a gente está trabalhando com tweed, nós não vamos fazer pique, tá? Por quê? É um tecido tramado que desfia. Outra dica, anota aí no caderninho. Quando você for fazer uma bolsa que a proposta não seja usar um detalhe desfiado, a gente sempre precisa estar fazendo uma costura de segurança com ponto reduzido para prender a trama e não ficar desfiando. Então, eu já fiz essa costura de segurança, agora eu vou voltar para a máquina e vou passar uma costura
dessa costura de união até a outra com um ponto maior da minha máquina, para que eu possa estar franzindo a parte de baixo e acomodando a minha base. Vou fazer exatamente a mesma coisa com o meu interno. De uma costura, aqui ó, de um lado ao outro, eu vou fazer uma costura com o maior ponto da minha máquina para que eu possa estar franzindo e depois posicionando na base do meu interno. Vira a peça para o lado direito, deixa a sobra de linha tanto da agulha quanto da bobina, aumenta no máximo o comprimento do ponto e inicia a sua costura. De uma costura de união até a outra e depois repete do outro lado. Agora, nós já vamos posicionar a base com o corpo da peça do principal. E olha só como que fica simples e descomplicado. Aqui eu tenho a minha costura de união entre as duas partes, desse lado e do outro também. Na parte interna da minha base, eu já tenho a marcação central também da volta toda. Agora, é só posicionar. Então, eu venho aqui nessa primeira marcação... Vou vir aqui, ó, na costura da metade, alinhar, coloco a minha presilha, a mesma coisa desse lado. Aqui tá a minha marcação, a costura da metade, faço o posicionamento e coloco a presilha. Venho aqui, a minha marcação com a minha marcação, deixo alinhado. Coloco a presilha e repito do outro lado. Feito o posicionamento, agora eu vou franzir através da linha que eu deixei. Vou primeiro fazer de um lado e depois do outro. Feito o posicionamento, agora nós vamos para a máquina e vamos costurar toda a volta. Já temos a base posicionada. Agora, antes de posicionar a base do interno, nós vamos fazer uma costura, um arrematezinho aqui, ó, em uma das laterais, para poder abrir, porque vai ser por onde a gente vai desvirar a nossa bolsinha. Faço um arremate aqui e outro aqui próximo do final, ó. Vou abrir esse trechinho para que eu possa estar desvirando a minha bolsa depois. Agora, nós vamos repetir exatamente a mesma sequência para posicionar a base do interno. Então, aqui eu já fiz o meu franzido do interno, posicionando com a base, abri aqui um pouco a lateral entre a costura de arremate que eu fiz, para estar desvirando a minha bolsa. É só ir para a máquina e fazer uma costura em toda a volta.
Feito o fechamento, agora nós vamos desvirar a nossa bolsa. Após desvirar a peça e fechar a abertura por onde a gente desvirou, nós vamos acomodar bem a parte interna dessa forma, deixa bem lá em contato com o principal. Olha só o acabamento, gente. Costuras todas embutidas, né? Olha a riqueza desse interno, se não ficou maravilhoso. Aqui no principal, olha a base, que riqueza, gente. Eu tô apaixonada por essa bolsinha. Agora chegou o momento da gente fazer a nossa canaleta, o nosso canal por onde vai passar o nosso cordão, pra gente fazer o fechamento e dar aquele efeito enrugadinho na nossa bolsa. Olha como é importante a gente fazer o posicionamento e a distribuição das presilhas de forma correta e que fique uniforme em toda a volta, tá? Então, nós vamos ter uma distância de 4 centímetros aqui. A hora que dobrou, nós vamos ter 4 centímetros. A primeira costura, ela vai ser feita na vala, entre o interno e o principal. Então, nós vamos iniciar aqui e vai fazer todo o contorno. Depois, a próxima costura, ela vai ser bem abaixo do suporte da nossa alça. Ele é o nosso guia e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vai iniciar com o arremate e fazer todo o entorno. Aqui eu tenho a abertura, olha, bem acabada, para que eu possa estar posicionando o meu cordão depois. Depois de fazer a canaleta, nós vamos passar o cordão. Eu tinha separado o cordão de suede, mas eu acabei encontrando o fio encerado, esse daqui, que ficou mais bonito com o meu material. Então, eu passei primeiro, coloco primeiro na abertura de um lado, passo toda a volta, tiro aqui, ó. Vou fazer um nozinho por enquanto, porque eu vou procurar se eu tenho alguma miçanga, um outro detalhe para estar finalizando sem ser o nozinho. Caso não tenha, fica o nozinho. E agora, é só passar do outro lado. Para fazer a passagem do cordão, a gente vai precisar do passador de elástico. Então, eu passei o cordão aqui no meio, observa que eu deixo com uma sobra generosa aqui para não escapar, deixa bem apertado. E agora, eu vou começar a passagem pelo outro lado. Então, primeiro eu fiz esse daqui, agora eu vou colocar aqui dentro, vou fazer todo o contorno aqui, até sair novamente. Feito a passagem do cordão nos dois sentidos, eu não tinha uma miçanga para fazer o acabamento mais bonito. Então, eu fiz o nó mesmo, dessa forma, ó. Observa que tem um nozinho aqui. Selei a ponta. E agora, esse nó vai entrar aqui na canaleta, para que fique assim, ó. Para que não tenha nenhum nozinho no fechamento da minha bolsinha. Aí, é só vir aqui, ó, vem puxando e embute o nozinho para dentro da canaleta. E para finalizar, é só posicionar a nossa alça de corrente. Essa corrente, ela tem uma abertura no elo, com a ajuda do alicate, abre um pouquinho e posiciona no suporte. E já temos a nossa peça finalizada. Uma bolsinha super charmosa, estilosa, combina com qualquer look e cabe muita coisa aqui dentro. Aproveitem que agora
tá chegando o inverno e o tweed tá em alta. Espero que vocês tenham gostado da aula, de todas as dicas e que vocês produzam bastante. Não esquece, me marca, deixa seu like e compartilha o vídeo. Isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer e leva a oportunidade de mais pessoas aprender a arte da costura criativa, fazer uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula!